Ele é brasileiro, americano, físico e cineasta por formação, mas generalista acima de tudo. Agora empresário de comunicação e tecnologia, desenvolvendo formas novas de comunicar e criar valor. Volto ao meu programa, o meu amigo e guru em comunicação, Fernando Coelho, para fazer o programa que abre a nossa programação de janeiro de 2014. Meu querido Fernando, bom dia, feliz 2014 e obrigado por mais uma vez estar abrindo a minha programação anual. Querido, é um prazer imenso estar com você, é a melhor maneira possível de começar o ano. Muito obrigado por me receber, eu adoro te ver, adoro ver o seu programa, você está indo muitíssimo bem e eu estou muito satisfeito e honrado de estar aqui. Muito obrigado. Olha, muito obrigado. Agora vamos deixar essa, né, favas para cá, favas para lá, rosas para cá, flores para lá. Mas o fato de eu ter convidado o meu amigo Fernando Coelho é porque ele é um catedrático em comunicação. E uma das coisas que preocupa muito os empresários hoje em dia é a comunicação interna dentro dos seus negócios. E ele veio falar hoje exatamente sobre isso. Fernando, o que você pode me falar sobre a dificuldade da comunicação interna nas empresas? Perfeito, eu acho esse tema, aliás, você, meu amigo pessoal, você já sabe o quanto eu sou militante desse assunto, né? Temos até uma empresa que a gente trabalha nessa área aí. Mas a questão da comunicação interna, a tendência, o que está sendo descoberto hoje, cada vez mais, isso tem muito a ver com o momento a história que a gente está vivendo, século XXI, tecnologia, rede social, enfim. O que nós estamos descobrindo é que cada vez menos há um muro que separa a comunicação a ponto de você poder efetivamente dizer que uma comunicação é só interna. Na verdade, as pessoas para quem você comunica internamente, são os colaboradores, são os mesmos brasileiros que depois que batem um ponto e saem na rua, e são as pessoas que estão fora, são os mesmos brasileiros que estão lá fora. E essas comunicações, e aquilo que se comunica, aquela cultura que você cria, vai para a rua junto. E inversamente, a da rua vem para dentro também. Então, existe um grupo de pessoas que estão pensando nesse assunto, de profissionais, pesquisadores de comunicação, até cito a Tatiana Capelano como uma inspiração minha nesse sentido, que está corajosamente começando a falar isso de uma maneira organizada, acadêmica, dando a seguinte mensagem: atenção pessoal, atenção empresário, na real, na verdade, não existe comunicação interna. Existe comunicação. Ela serve para aquilo que é interno e serve para aquilo que é externo. Porque se você está fazendo, evidentemente, eu estou falando conceitualmente, existem coisas tipo, por exemplo, segredos industriais, ou segredos de estratégia, que devem ser guardados. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de comunicação interna como cultura. Qual é a cultura que a empresa está colocando internamente que deveria ser diferente daquela que ela está colocando para a sociedade? Ela tem compromissos éticos, morais diferentes com o grupo interno que ela tem com o resto da sociedade. Quem vai trabalhar na empresa é um brasileiro como eu e você, que saiu daquela empresa, é um cidadão. Então, a comunicação interna, sendo comunicação interna igual à cultura interna, precisa cada vez mais, necessariamente, estar comprometida com a cultura externa. Efetivamente, transformando a comunicação interna em comunicação. Vale aqui, eu sei que a gente sempre tem um pouco tempo restrito num programa de televisão como esse, mas vale a gente visitar, sempre vale a gente parar de vez em quando e refletir sobre o básico, o arroz com feijão. Vamos voltar à origem da palavra comunicação. A gente fala ela, esbanja essa palavra para cima e para baixo, mas o que é comunicação? Comunicação é aquilo que nos torna comum. Não comum no sentido de ser ordinário, comum no sentido de ser igual a mim e igual a você. Quando nós nos comunicamos, o que nós estamos fazendo é pegando uma informação e distribuindo ela para que ela seja comum a todos.
Se eu viro para você e falo, atenção, perdão, atenção, agora em Singapura está chovendo. Essa é uma informação que você não tinha, é claro que é um exemplo, não tem nenhuma importância se está chovendo ou não, mas enfim, né? Se eu tinha essa informação e você precisa dela por alguma razão e eu conto ela para você, agora ela é comum entre nós dois. Então, isso é comunicação. Portanto, está embutido, está inerente, é tácito a ideia de comunicação que, ao existir, ela compartilha percepção, porque nós temos a mesma percepção, e compartilha intenção, que a gente está fazendo junto. Se eu viro para você e falo que está chovendo em Singapura, porque você provavelmente vai estar viajando para Singapura e é útil essa informação para você, senão eu estaria dando essa informação. Então, a comunicação vive esse novo momento, onde ela é social, ela é geral, ela é aberta. De que maneira hoje toda essa disponibilidade que a gente tem das mídias sociais, mídia eletrônica e tudo, pode nos ajudar na relação entre empregado e empresa no que se refere à comunicação clara e efetiva entre ambos? Eu vou voltar a essa minha obsessão, que é a questão da formação de cultura. Uhum. A rede social, ela oferece um espaço novo na história da humanidade, onde as pessoas têm a oportunidade de escolher culturas, quer dizer, aquilo que elas escolhem compartilhar, fala delas, né? Fala mais delas do que aquilo que está sendo compartilhado. Então, as redes sociais... São as mensagens subliminares que a pessoa dá sem mesmo, às vezes, perceber que está fazendo isso, é o que você está falando. Exatamente. A escolha, nós somos todos formados de escolha, nós somos o que a gente escolheu ser na vida. Então, quando você vai na rede social e tem aquele feed de notícias, um monte de coisa entrando lá, isso aqui é legal, e você compartilha, você imediatamente passou uma outra mensagem, que é a mensagem daquilo que você gosta e que você escolhe. Vale aí nosso querido Marshall McLuhan, que é o guru original da grande comunicação de massa, aquela frase famosa dele, que virou frase de efeito, que é: o meio é a mensagem. Independente do fato de você estar numa rede social compartilhando qualquer coisa, está falando mais sobre você do que a coisa que você está compartilhando, está falando sobre si próprio. Então, voltando à sua pergunta, para que serve a rede social? Ela serve uma oportunidade para organizações se colocarem culturalmente. A gente curte isso. A gente é assim. A gente não é assado. Esse espaço está sendo aproveitado de forma muito tímida ainda. Hoje, a presença de empresas nas redes sociais ainda está muito chapa branca. Fanpage. Aqui é um panfleto eletrônico. Exatamente. Isso entra no grande desafio do século XXI. Isso é legal. É o grande desafio de todo mundo que está à frente de qualquer iniciativa ligada à comunicação. O século XXI traz como novidade, se você fosse abduzido por um ET, e nós somos sempre, né? A todo momento, a gente só não percebe. Exatamente. Se você fosse abduzido por um ET historiador, fazendo uma pesquisa sobre a nossa Terra aqui e tal, e te perguntasse, como é que esse século se diferencia do anterior, né, o século XXI, do século XX? Se você fosse obrigado a reduzir isso a uma palavra, a palavra que eu escolheria é complexidade. A novidade do século XXI é complexidade. E você que está nos escutando, não se preocupe, complexidade não significa que é complicado. Significa que muita coisa simples está mexendo ao mesmo tempo. As decisões envolvem um monte de detalhamento. Vou dar um exemplo super simples. Quando a gente era criança, ele não pode revelar isso em aberto. A gente não pode revelar a idade, não é? Não podemos. Quando nós éramos crianças, o Brasil tinha 5 carros. Era Kombi, Fusca, Corcel, Opala e Galaxy. No mundo do Fusca fizeram umas variaçõezinhas, TC, TL, umas bobagens, Brasília e tal. Mas basicamente é os carros que nós tínhamos no Brasil. E você comprava esses 5 carros, a possibilidade de comprar 5 carros. Esses 5 carros já cumpriam a tabela de status social. Está começando na vida, né? Fusquinha e tal. Daí casava, tinha filho, Corcel. Daí já virava diretor de empresa, Opala. Já era empresário, Galaxy. E se fosse feirante, Kombi.
Né? Pronto, era isso. Esse era o resumão da imagem automobilística justaposta à matriz social. Beleza. Como é que é hoje isso? Hoje nós temos no Brasil algumas centenas de modelos de carros. Modelos, fora que cada modelo tem um monte de bugiganga, motorização com sem ar-condicionado, com sem espelho, trio elétrico, blá, blá, blá. Então, a decisão elementar hoje de comprar um carro, que hoje virou commodity. Antigamente, quando eu era criança, era tem um carro, o carro durava 10 anos na família. Hoje, as pessoas trocam um carro quando enche o cinzeiro, né? Mas, se vai comprar um carro hoje, é um exercício de especificação gigante, antes de chegar na questão preço. Mais complicado que comprar um tablet. Exatamente. Você ainda foi para a informática. Então vamos para a informática. Então você tem hoje... E é uma coisa, detalhe, no carro não tem nada de complicado, todo mundo entende o que é ar-condicionado, trilho elétrico, não é uma coisa do outro mundo. Só que é um monte de decisõezinhas para fazer a compra do carro. Então, isso se aplica em tudo na vida do século XXI. Tudo. Você vai comer, entra num restaurante. Antigamente tinha salada. Hoje tem salada Caesar, salada gorgonzola, salada com ou sem. Você demora 30 minutos fazendo o pedido com o garçom lá. Então, vivemos numa era de complexidade. E, para mal dos pecados dos empresários, é na complexidade que está o sucesso das empresas. Os gênios empresários são aqueles que conseguem pegar uma cadeia complexa de valor e fazê-la ser percebida de maneira simples. E por isso, o caso clássico é o Steve Jobs e a Apple que você acabou de comentar. Um tablet pega aquela coisa complexíssima, que é aquele produto, e parece simples. Por isso que é um alívio. Quando você, no mundo de complexidade, compra uma coisa simples, é um alívio. Coisa simples. Entendi, apertou aqui, funcionou, oba, e tal. Então existe um problema, existe esse ruído novo, é uma coisa nova. As crianças, hoje os jovens, estão multitasking, fazendo 15 coisas ao mesmo tempo e tal. Eles estão fazendo isso porque assim é o mundo. Ele está fazendo 15 variadas. E começam bem cedo, né? Eu tenho exemplo, um dos nossos vizinhos tem um filho de 4 anos de idade, e ele estava me contando outro dia lá no prédio, você não vai acreditar o que meu filho me pediu de Natal. Ele tem 4 anos. Eu falei, o que ele te pediu de Natal? Um tablet. Eu falei, e você comprou? Ele falou, já comprei 2. Eu falei, por 2? Ele falou, claro, um para ele e o outro para eu aprender o que ele vai me perguntar. Porque é provável até que eu pergunte para ele as coisas, ele comentou. É incrível a agilidade que está para esse tipo de comunicação. Mas voltando para o nosso tema, um pouquinho da comunicação interna, hoje, como que é a forma mais normal, mais comum e mais correta de que a empresa possa passar a comunicação para os seus colaboradores e que essa comunicação tenha também reflexo na imagem externa da empresa? Perfeito. A maneira mais correta de fazer isso é a que muito pouca gente está fazendo, que é fazer de forma honesta. Simples assim. Falar a verdade. Falar de forma honesta, direta, tratando todo mundo como adulto. E aí que entra... Eu comecei falando daquela complexidade no momento anterior e vou continuar pela linha da comunicação, mas eu comentei da complexidade porque ela está impulsionando um problema que nós temos de comunicação, que é a tendência cultural nossa. Isso é uma coisa, na minha opinião, ela é ibérica, ela vem da nossa tradição de ser portugueses, espanhóis, que é não usar a língua para comunicar. A gente usa a linguagem ornamentalmente. A gente usa para ser gentil, para fazer festa, para curtir, para ficar agradável. Às vezes, para ficar bravo, a gente fica bravo teatralmente e faz o movimento, levanta o tom de voz. Né? Meus anos de morar nos Estados Unidos, fazer negócios, as coisas mais tensas e duras que eu vivi, ninguém levantava a voz. Era duro e tenso porque o tema era honestamente muito, muito duro. Isso não vai um pouco do perfil, o DNA dos povos também? Vai, eu acho que vai, um traço cultural isso. Sangue do latino, que vem do sangue do espanhol, como você citou 2 vezes. Fidalguia. Do português, a fidalguia. Porque você vê o alemão, quando ele quer expor alguma coisa que ele quer reprisar, que ele quer firmar, ele também tem aquela pequena alteração de voz. Realmente, o americano, ele mantém. Você tem que perceber
na mensagem que ele está dando, qual é o momento de ênfase e qual é o momento do low profile. É isso aí. Então a gente tem na comunicação, para responder aquela sua pergunta, para não ficar andando em círculos, o desafio da comunicação nossa aqui, para ficar eficiente, para a gente ganhar dinheiro, para ser bons empresários, para ir para frente, é uma comunicação honesta que trata todo mundo como adulto e tem dentro dela um conteúdo relevante e com intenção, com clara intenção. O que a gente quer, o que a gente está fazendo, o que deu errado, o que precisa fazer para dar certo. A hora que a gente fizer isso, a gente vai estar diminuindo o nível de ruído e aumentando o nível de sinal. Acho que isso eu estou falando de forma evidentemente conceitual. Na prática, como é que se faz isso, né? Na prática, isso é um trabalho de educação. Você tem que educar seus líderes, fazer uma estratégia de, a cada camada do grupo empresarial, da organização na qual você está envolvido, você formar lideranças, é literalmente psicoterapia em grupo. Você formar lideranças que não tenham medo, que não se escondam atrás do discurso, que esteja confortável com os fatos. Quanto mais claro, quanto mais objetivo, quanto mais sincero, melhor para ser entendido. É isso aí. E melhor para o grupo. E melhor para o grupo. Aumenta o respeito mútuo, todo mundo não se sentindo mais idiota. Esse cara está mentindo, ai que saco, estou nessa reunião aqui, já sei que ia falar daqui a pouquinho. Daqui ela fala, tá vendo? Se você não se sentir de idiota, ajuda brutalmente a motivação do grupo. E não se sentir idiota significa se sentir respeitado. Se sentir respeitado significa que o cara está falando uma coisa que é procedente, faz sentido, está falando isso com propriedade, educação, serenidade, passo a confiar nele. E agora estou motivado para ajudar. E se eu ajudar, a gente sai dessa situação e vive aquela melhor. E quando a gente viver aquela melhor, a gente vai celebrar. Todos os processos estão a bordo. Isso não é estarmos falando de uma empresa dos sonhos bonitos, dos sonhos inalcançáveis? Bom, o sonho é alcançável. Tem gente fazendo e dando certo, né? É só fazer. Aquele outro chavão maravilhoso. Impossível é uma opinião. Não existe o impossível. É só fazer, né? Nós temos aqui, vou falar de nós, agora parece que eu quero fazer propaganda, mas eu estou, para não ficar casa de ferreiro de pau, né? Nós estamos fazendo isso nas nossas organizações. Eu ia chegar aí, porque eu presenciei algumas mudanças, acompanhando a sua organização há 2 anos, vendo as mudanças que você tem implantado, vendo os sistemas e os workshops feitos, a mudança em processos. Eu só tenho que dar os parabéns, porque realmente a gente percebe essa mudança na comunicação e a sensação de posse do funcionário sobre a empresa e cada ato que a empresa faz. Como foi que você conseguiu isso? Primeiro, muito obrigado de ter percebido isso, é uma coisa que nos encoraja muito. Eu não consegui nada, quem conseguiu foram os garotos, foi a turminha, a galerinha lá. Nós fizemos isso com ferramentas que a gente contratou, de uma consultoria, que é liderada por um filósofo profissional. É genial isso ninguém está fazendo. Então vai aqui a dica para todos. A filosofia, a ciência da filosofia, o estudo da filosofia, trata a condição humana. E é sobre a condição humana que eu estou falando aqui. Comunicação é condição humana. Você não se comunica com portas e janelas, você se comunica com pessoas. Então, esse filósofo, chama-se Francisco Santos, ele desenvolveu um trabalho que junta a matriz filosófica com a matriz empresarial. Ele é um empresário, antes de ser filósofo já era empresário. Então, ele conhece muitíssimo bem, tem MBA e tudo, conhece muito bem o mundo empresarial, não é um sonhador, ele é um técnico, e conhece profundamente filosofia. Ele olhou isso, criou algumas ferramentas, mas basicamente a ferramenta de base é colocar para cada um que está no grupo uma pergunta filosófica, que é: para que você trabalha? Não é o porquê. O porquê é óbvio, vai ganhar dinheiro, vou ganhar meu dinheiro, vocês não vão ganhar seu dinheiro. Mas se a questão é dinheiro, se eu mudar de padaria, outra padaria pode me pagar R$50 a mais, então eu vou para outra padaria. Se você não vai para outra padaria por causa de 50 a mais, então tem uma outra força trabalhando dentro de você, tem uma outra identidade, outro diapasão, outra reverberação. A gente lá, meio hippie, a gente fala de vibe. Tem uma vibe, né? Qual é a vibe? Você toca em que tom? Sol maior? Lá bemol?
Qual é o tom, qual é a vibe sua? E por esse processo, isso desperta em todo mundo uma visão nova de como enxergar o seu trabalho. E rapidamente isso se converte em liberdade plena de responsabilidade. E aquilo que você notou em um ano, a diferença foi absurda. Foi absurda. A velocidade com que tudo mudou, com resultados inclusive de ordem financeira e econômica, o dinheiro vem. A gente não trabalha mais para o dinheiro. O dinheiro é uma consequência natural da qualidade do trabalho que é feito. E mudou EBITDA, mudou o balanço, mudou tudo, mudou o astral, né? E a gente tem um indicador lá que são ovos. O indicador é o seguinte: perto do nosso escritório há um edifício. Nesse edifício reside uma pessoa muito sensível, que não gosta de música, não gosta de nada. Então as pessoas jogam ovo na gente sempre que a galerinha faz uma musiquinha para celebrar um fim de dia produtivo. Então quanto mais ovo tem, mais indicativo de que a gente está feliz e funcionando bem. Isso é uma forma de comunicação. A gente volta já continuando o papo com o Fernando Coelho sobre comunicação. Não sai daí, agora dos comerciais a gente já está voltando.